E então aquele homem caminhava pelo pomar logo após uma grande tempestade, de mãos dadas com o seu neto, e observava toda aquela cena de destruição. O menino então pergunta para o avô: Vô, como é possível? Todas essas árvores com caules grossos, né, foram arrancadas, retorcidas, quebradas, e olhe para essa moita de bambu. Como ela conseguiu ficar intacta? Né? Então o avô ensina que o bambu tem dois segredos. Primeiro, o sistema de raízes, que é muito profundo, né, e entrelaçados. E segundo, que os nós do bambu não são defeitos da planta, são os nós que dão resistência à planta para ela não quebrar. E o nó, ele é formado a cada pressão, a cada trauma daquela planta é formado um nó. E aí eu te pergunto hoje, você conhece as raízes do teu passado? Porque se nós não conhecermos as raízes do nosso passado, as promessas, nós não vamos poder viver no presente essas promessas de Deus. Né? É importante que nós conheçamos o nosso passado. É importante que nós conversemos com os nossos antepassados, com os nossos pais, com os nossos avós, para conhecer o que é a vida deles. Porque veja, às vezes acontece briga entre casais, por exemplo, e não se sabe de onde começou aquela briga. Porque a Bíblia nos fala que nós somos influenciados pela maldição até a quarta geração do passado. Não significa que uma maldição do passado obrigatoriamente vai desencadear toda uma geração, né, de pessoas amaldiçoadas. Não, mas o pecado deixa o seu resquício. É necessário que nós conheçamos o ambiente que nossos antepassados viveram para poder entender o nosso presente. Por exemplo, o meu pai, italiano, ele tinha o costume de blasfemar automaticamente. Todas as vezes que ele era submetido a uma pressão, que ele era contrariado, ele tinha esse costume de blasfemar. Eu vejo isso em mim. Venho me corrigindo a vida toda. Né? É preciso conhecer o passado. Nós que viemos aqui para o Mato Grosso, nós perdemos muito de poder passar essa imagem cognitiva, né, para os nossos filhos e para os nossos netos. Foi quebrado esse link. O mundo, do jeito que ele vive hoje, ele vive numa espécie de isolamento que faz com que nós não nos preocupemos com o nosso passado. Nós vivemos focado no aqui, no agora, de tal forma que nós não nos perguntamos do passado, dos nossos pais, dos nossos avós. É preciso que nós criemos, então, um link com o passado. É preciso que nós conversemos com nossos antepassados para entender isso. Ou nós não entenderemos. Hoje, as coisas hoje são muito imediatistas. Muito imediatistas. Nós queremos, você vê as obras, mesmo as construções. Veja, no passado, por exemplo, a igreja, a catedral, se não me engano, de Notre Dame, que foi 6 séculos para ser construída. Hoje as obras, elas começam pré-moldadas e aquilo sobe rapidamente. Nós vivemos na época hoje do miojo, tudo para agora. É preciso voltar para o tempo como dizia o Padre Léo, o tempo da pamonha, onde a família unida ali conversava e tinha todo aquele processo demorado. É preciso conhecer o nosso passado. É preciso entender o nosso passado se nós quisermos realmente ter uma vida de vitórias. É preciso conhecer também as promessas de Deus para a nossa vida. Isso a gente também ignora, porque o mundo atual, ele faz com que a gente viva numa espécie de um torpor e a gente não conhece as promessas de Deus. Se nós não conhecermos a Bíblia, se nós não tivermos essa intimidade com a palavra de Deus, nós vamos viver uma espécie de uma vida sem sentido. A Bíblia tem mais de 10.000 promessas de amor para nós. Infelizmente, quando quebram a unha, a gente se desespera. É ou não é verdade? Por isso que o evangelho de hoje, que está no livro de São Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 17, Mateus vai falar da genealogia de Jesus. Né? São 3 séries de 14 gerações. E a cada série, então, é porque muda o sistema político. Né? Começa lá pelos juízes, os reis, depois vem os pontífices e até Jesus. De Jesus para cá a gente conhece.
mostra também que no passado de Jesus também tem pessoas que não são dignas, digamos assim, de estar na família de Jesus. Tem prostituição, tem crimes na geração passada. Mas existia uma promessa que da linhagem de Davi viria o Salvador. E veio, porque tanto Jesus como Maria eram da linhagem de Davi. A questão é, e da sua linhagem, quais são as promessas que tem para a sua linhagem? Você conhece as promessas de Deus para você? Você busca entender na palavra quais são as promessas que Deus tem feito para você, para a tua vida? Se nós não entendermos que Deus é um Deus de amor, é um Deus de aliança, que apesar de todo o nosso pecado, Ele ainda nos ama e nos busca, como fala São Felipe Neri, como um amante, né? Um amante traído que sempre corre atrás da amada, mesmo sendo traído. Se nós não entendermos isso, nós não vamos viver o presente. Nós não vamos entender que a nossa vida, ela, pelo amor de Jesus Cristo, cara, é muito maior do que isso que a gente está vivendo. Não tem palavras. Deus te abençoe.